Tá? Então eu vou continuar contando a minha história pra vocês aqui. Não posso deixar o café esfriar, né? Às vezes eu me empolgo. Tudo começou na barriga da minha mãe, quando eu nasci. Brincadeira. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Desde pequeno, eu começava a montar Legos. São pecinhas, né? De construção. E eu gostava de construir. Eu vi que uma das minhas habilidades desde pequeno era construir. Eu lembro desses flashes aos 5 anos de idade, né? Meus pais compravam Legos pra mim, eu ficava brincando, fazendo casinhas, espadas. E era muito legal, né? E o tempo foi passando. E aí eu comecei a assistir alguns filmes, né? Um filme que eu gostava muito era o Homem-Aranha, Spider-Man, né? E aí eu começava a notar que a cidade do Homem-Aranha, do Spider-Man, era Nova York, Estados Unidos. Cara, e aquilo me encantava, aquela cidade, os prédios. Aquilo começou a queimar muito forte em mim. Por que cidade? Por que prédio, sabe? E foi crescendo esse desejo, né? Quando eu era adolescente, eu ia passar com os meus pais de ônibus. E aí eu começava a vir aqui pra Curitiba. E eu ficava encantado, porque eu olhava os prédios, nossa, eu ficava encantado com aquilo. Pra mim era surreal os prédios, assim, eu olhava e falava, nossa, mas isso é muito legal, essas construções aqui, né? E eu ficava abismado. E porque eu assistia Homem-Aranha também, né? E eu via Nova York, pensava, nossa, que cidade legal, tal, né? E aí tempo vai, tempo vem, as coisas começam a se passar. E aí chegou a época de decidir o que eu queria pra minha vida, né? Aos 16, 17, 18 anos, 15 anos, o que você quer trabalhar? E começou a bater um desejo muito forte em mim de trabalhar com construções, porque eu gostava muito dos prédios, né? Escuta essa história que eu tô te dizendo. E aí, há 10 anos atrás, aí mais de 10 anos, né? Tava bombando muito essa coisa de vestibular, de faculdade. E aí eu tinha que me decidir. Aí eu fiquei entre arquitetura e engenharia, né? Eu gostava muito de desenhar, sabe? Até uma habilidade que se perdeu um pouco, mas eu vou voltar agora a desenhar. Só que eu gostava muito de construções, né? Então falou mais forte o desejo da engenharia. Beleza. E é o seguinte, eu vim de uma família de baixa renda, classe baixa média. Graças a Deus nunca vivi na favela, mas também não vivi em mansão. Então a minha classe sempre foi baixa média, se é que vocês me entendem, né? Meus pais são de origem simples. Eu sou uma pessoa muito simples também. Minha mãe trabalhou diversos anos como passadeira de roupa. Antes ela foi costureira. Meu pai, ele foi garçom e vigilante. Então, graças a Deus, nunca faltou nada em casa. Mas eu também nunca fui de uma família média alta. A minha classe econômica sempre foi baixa média. Meus pais puderam dar o melhor pra mim sempre. Eu agradeço muito a eles por isso. E surgiu em mim essa vontade de fazer esse curso de engenharia. E eu pensei, puxa vida, mas como é que eu vou fazer esse curso, sendo que a mensalidade de um curso desse aí, numa universidade reconhecida, que por exemplo a PUC da cidade, é R$2.000 por mês. E os meus pais juntos, talvez eles ganhavam isso, nem tinha como fazer. Foi aí que surgiu a ideia do vestibular, né? Vestibular da UFPR, que é o quê? A universidade pública, né? Só que tinha um problema muito grande. Era extremamente concorrido esse vestibular. Então eu comecei a minha caminhada estudando em casa, aprendendo, fazendo cursinhos. Tentei a primeira vez como treineiro pro vestibular, não deu. Tentei a segunda, não deu. Tentei a terceira eu parei no meio do caminho. Depois eu voltei e na quarta eu falei, é agora, ou vai ou racha. E eu consegui passar. No vestibular, graças a Deus. E eu entrei numa das melhores universidades do país, né? A UFPR. E tá bem misturado essas histórias, mas eu vou contando pra vocês conforme eu vou lembrando. E eu sempre fui uma pessoa meio travada com comunicação, né?
Na adolescência eu não conseguia me expressar direito. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma mentalidade muito boa. E eu sempre tive essa programação mental de vencedor. Só que eu não sabia disso, certo? Eu não sabia como chamar isso. E os anos foram se passando. Eu fui uma pessoa muito fechada, porque as pessoas elas não entendiam o que eu dizia, como eu me expressava, como eu falava. O adolescente ele sempre tem essa crise de identidade, né? Tentar se expressar. Eu gostava muito de rock, aí eu comecei a curtir algumas bandas e tal. Nunca fui uma pessoa de vida torta, assim, nunca bebi, usei drogas. Só tem uma vez no colégio que me ofereceram um cigarro e eu usei um cigarro no máximo ali. Fui pra alguns shows, né? Show do Iron Maiden, alguns shows de rock, mas eu nunca me envolvi com o que era errado, né? E a gente, nesse processo de adolescência, a gente tem essa identificação, né? O que a gente quer ser, pra onde que a gente quer ir, né? Eu comecei a entender como que funciona o mundo. Eu comecei a observar que a maioria das pessoas era frustrada, porque a maioria das pessoas fazia o que não gostava. E a grande maioria só fazia por dinheiro. Então, aí tem um problema muito pesado. Escuta o que eu vou te falar. Quando você faz o que você faz só por dinheiro, significa que você se compara a uma prostituta. É pesado isso, né? O que você tem contra a prostituta, Guzmán? Eu não tenho nada. Eu só tô dizendo que a prostituta, ela só faz o que ela faz por dinheiro. Porque se não for por dinheiro, ela não tá lá. A única diferença da prostituta e uma pessoa que faz aquilo que ela faz por dinheiro é que a prostituta ela vende o corpo dela e a pessoa que faz o que faz só por dinheiro vende o tempo. Essa é a grande diferença, a única diferença, sabe? Eu comecei a entender o sistema. O sistema é um lance que quer nos escravizar, quer nos manter numa bolha. E isso é conflitante, por quê? Porque as pessoas elas são imediatistas, elas querem tudo pra ontem. Então o que acontece? É uma analogia, a mesma coisa que você começar a observar uma plantação, certo? Você tem uma semente e você tem uma fruta. Você tem algumas possibilidades. Você pode pegar essa fruta e comer logo, e comer a semente e acabou. Ou você pode plantar a semente. Só que tem um problema. A lei da semeadura é uma das leis que Deus estipulou na terra para os justos e para os injustos, funciona para todo mundo. Assim como o sol e a chuva, eles estão aí para os justos e para os injustos. Tudo que você plantar, você vai colher, só que multiplicado, certo? Só que ninguém quer plantar. Por quê? Porque plantar demora. Se eu plantar uma semente agora, dependendo do tipo de fruto, tipo de semente, vai demorar daqui a 5 anos. Então todo mundo é imediatista. E como que funciona o sistema? As pessoas são compradas pelo imediatismo. Então, peraí. Para mim comprar alguém ou ser comprado por alguém, é eu vender o fruto direto e não a semente. Só que aí que tá o jogo atrás do jogo. Porque o jogo atrás do jogo, o que eu quero dizer com isso? É a semente, não é a fruta. Não é a fruta. Tá entendendo? Então eu consegui passar nessa universidade, só que eu comecei a entender como que funciona o jogo. O jogo é um jogo de interesses. Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada a troco de nada. Então você tem que começar a entender o interesse das pessoas. Se você quer ter alguma coisa, primeiro você tem que oferecer alguma coisa. É o que eu chamo de a lei da troca equivalente, certo? Só que na geração de valor, no empreendedorismo e outras coisas, você tem que gerar muito mais valor para você obter uma coisa. É um outro jogo, que é o jogo atrás do jogo. É isso que eu quero te falar. E aí eu comecei a entender, né, como é que funcionava o mundo, o jogo, as coisas. E eu olhei pro sistema, para as pessoas, e comecei a entender, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero viver uma vida tradicional. Eu não quero viver uma vida trabalhando para alguém. Eu não quero ser escravo do sistema. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. E aí que eu comecei a ser um erro do sistema. Eu comecei a ser uma falha do sistema. Eu comecei a andar fora da curva. Só que quando você anda fora da curva, a primeira coisa que vem é julgamento, crítica. As pessoas, elas vão te criticar porque você tá indo fora da manada, tá certo? Você tá indo contra o rio. Então você começa a bater contra o fluxo, contra o sistema. E aí que entra um outro jogo, certo? Agora escuta o que eu tô te falando.
O café já tá quase esfriando aqui. Melhor eu tomar. Agora eu vou compartilhar uma coisa profunda com vocês. Entenda uma coisa. Presta bem atenção. O mundo que a gente está vendo, pelos nossos olhos, isso é matéria, certo? A gente está acostumado com a matéria. Só que existe outros dois campos. É da alma e do espírito, que não te apresentaram. Eu não estou falando de igreja e eu não estou falando de religião. Porque infelizmente existe muita religião que distorce a visão. Existe muita igreja que distorce a visão. Existe muito evangelho que queimou a cara por causa de pessoas, por causa de artistas. Eu não estou falando nada disso. Isso é uma outra conversa, tá certo? As pessoas que realmente romperam na vida, elas vão ter uma coisa em comum. Essas pessoas conseguiram engrenar o que eu chamo de mente libertadora. Controle absoluto da mente. É o quê? Engrenamento de corpo, alma, espírito. Só que tem um grande problema. A gente foi programado mentalmente, desde pequeno, a ser como o sistema quer que a gente seja. Só que agora chegou a hora da coalizão. Que é o quê? A hora do agrupamento. Existe uma coisa chamada unidade, certo? Se você for pegar na história bíblica, você vai ver que existe uma coisa chamada de Torre de Babel. Era uma torre tão alta, mas tão alta, que foi construída na antiguidade, que essa torre, o objetivo dessa torre era chegar tão alta que nem os céus conseguiam alcançar. E como que as pessoas, naquela época, no passado, conseguiram fazer uma torre tão alta? Era uma torre tão alta que ela era mais alta do que os maiores prédios construídos hoje, os Skylines. Skylines não, os Sky... Enfim, os Sky. Os arranha-céus, né? Porque as pessoas estavam em unidade, elas estavam em coalizão. E existe uma grande diferença entre você estar agrupado e você estar em unidade. Quando você está em unidade, a parada flui. O que eu quero te dizer? Se você quer começar a romper na vida, você vai ter que esquecer a matéria. Isso é fácil. Isso é simples. Ver a matéria é tudo que você tem visto desde que você nasceu. Agora eu quero ver você entrar no campo da alma e do espírito. O campo da metafísica. O campo daquilo que é impalpável. Aí a parada muda do jogo, beleza? Eu já te digo, para você romper na vida, para você viver o sobrenatural, para você conseguir acessar lugares, pessoas, situações que você nunca viu, para você ter vida de verdade, você vai ter que entrar nesses dois campos, certo? Só que tem um grande problema. Desde pequeno, o nosso cérebro sabota a gente por causa de traumas, por causa de mentalidade, por causa de emoções. Então o que acontece? Existe uma coisa chamada âncoras mentais. Essas âncoras nos prendem com o passado. E a maioria das pessoas, eu te digo que 90% estão sendo escravas da sua própria alma. O que você quer dizer com alma, Guzman? Eu quero dizer com o campo da mentalidade e o campo das emoções. Tá certo? Existem muitas coisas que você nunca ouviu falar na tua vida. E eu comecei a navegar nesse mundo há 2 anos atrás. É isso que eu quero te compartilhar, realmente existe. E qual que é a minha realidade hoje? Eu só consigo falar, uau, realmente isso existe, tá? Eu entrei nesse mundo, que é um mundo totalmente diferente. Isso é realmente vida. Isso realmente é liberdade. E eu tô aqui pra te dizer que se eu tô nesse mundo, você também consegue, tá? Eu sei que você tá cansado de viver a vida que você vive. Eu sei que você tá cansado de viver na matéria. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade sobrenatural de ler o coração das pessoas, de ler as expressões faciais das pessoas, de ler a atmosfera. E você também pode conseguir essa habilidade. Não sou só eu que tenho. Tem pessoas que estão numa atmosfera além do que você pode imaginar. Uma atmosfera impalpável. É louco isso que eu tô te falando. Mas eu tô compartilhando com você. Eu poderia guardar tudo isso pra mim pra sempre. Só que eu vi que
Se eu compartilhar pequenas coisas, isso vai impactar as pessoas. Só que tem um grande problema. Se eu tô sabendo demais, isso não é bom pro sistema. Porque a corrida dos ratos, ela vai dizer que você tem que ficar dentro da bolha. Agora, se eu tô compartilhando isso pra você, se eu tô sabendo demais, isso quer dizer que eu vou ser perseguido. Mas está escrito na palavra, na Bíblia, que é uma base que eu uso, tá certo? Eu posso falar da base natural, base bíblica, qualquer outra base que você quiser, mas eu tô usando a base bíblica, que é a base que existe de fato. Você pode acreditar ou não, isso é indiferente, mas é um fato. A base bíblica vai dizer que não há aquele que renuncie paz, família, casamento ou qualquer outra coisa que não seja multiplicado e acrescentado 100 vezes mais, com perseguições. Então, pega essa alforria. Eu chamo de alforria essas liberdades mentais. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu tenho certeza total que você está cansado de viver essa vida miserável, essa porcaria de vida que você está vivendo desde que você nasceu. Porque eu estava cansado também. Só que está escrito: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, se abre. Se você mandar essa energia para o universo, que é o código da atração, nada mais é do que a própria natureza, o próprio Deus. Se você quiser buscar uma vida sobrenatural e diferente da que você está acostumado, você vai encontrar. Porque aquele que pede, ele recebe, tá certo? E é esse mundo que eu tô vivendo, tá certo? Eu resolvi compartilhar pra você. E tem uma coisa. Agora esfriou o café. Isso que dá pra falar demais. Só que eu falo com conteúdo, é diferente, não falácias. Você pode escolher a vida que você quer viver. Existe uma coisa que se chama decisão, uma coisa que se chama condição. Você vai enxergar, faz um exercício, faz um teste. Enxerga as pessoas que estão no teu ciclo de amizade, o seu ciclo de convivência, o seu ciclo de trabalho. Você vai ver na feição delas, elas estão cansadas de viver a vida que elas estão vivendo. Por quê? Porque elas estão vivendo de condição. Guzmar, eu não tenho dinheiro para passar para a próxima fase, porque você está vivendo de condição. Eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem, porque você está vivendo de condição. Eu não tenho dinheiro para fazer uma conexão alta com alguma pessoa, porque você está vivendo de condição. Agora tem uma coisa, é a decisão. O poder de decisão é muito forte. Toda vez que você escolhe o jogo que você quer jogar, você fala: eu não vou viver mais de condição. Agora eu vou viver a parada de decisão. Agora sou eu que mando, eu que estou engrenando. A minha mente, ela vai comandar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Agora sou eu que vou mandar na parada. Agora eu não vou ser mais escravo. E é isso que o sistema não quer que você saiba. E é isso que eu descobri. Eu descobri isso há muito tempo atrás. Agora pega isso que eu tô te falando, presta atenção. Agora presta atenção numa coisa. A informação que eu tô compartilhando. Nos meus sonhos, os prédios. Pega isso que eu tô te falando, que é muito forte. Chega até a arrepiar aqui. No meus sonhos, tá vendo esse prédio que tá atrás aqui de Curitiba ou qualquer outro prédio? Os prédios eram lugares de segurança que abrigavam as pessoas. Tá certo? Eu comecei a fazer a faculdade de engenharia civil, começava a sonhar, a ter visões, a ter flashes, que os meus amigos, os meus colegas, aliás, de classe, eles estavam nos prédios. Enquanto eles estavam dentro dos prédios, eles estavam protegidos. E quem não estava dentro do prédio, não só essas pessoas, mas outras pessoas do mundo, tinha uma grande serpente. Já viu aquele filme, o Harry Potter? Eu era fissurado nesse filme. E tinha o Harry Potter, a Câmara Secreta, que era o segundo filme, eu acho. O primeiro, a Pedra Filosofal, eu era viciado nesse negócio. Graças a Deus fui liberto disso. E tinha um monstro chamado Obelisco, que era uma serpente gigante. E isso estava nos meus sonhos. Quem não estava dentro de um prédio como esse, o Obelisco, que era a serpente gigante, vinha e devorava pelas ruas. Então esse Obelisco, ele vinha comendo tudo, todas as pessoas. Então os prédios nos meus sonhos, eles eram um lugar de refúgio. E olha só que loucura que eu tô fazendo hoje. Eu tô visitando os prédios, eu tô encontrando as pessoas e eu tô impactando as pessoas à minha volta. E se tem uma coisa que você nasceu para ser, você nasceu para ser um libertador de pessoas, para impactar pessoas. E é isso que o sistema não quer que você saiba, tá
tá certo? É esse jogo que eu tô jogando. E esse jogo, se você quiser, você joga também, mas só se você quiser viver de decisão.